Sejam muito aí bem-vindos, né? Que a gente está entrando no nosso segundo mês aí de conteúdos mais a fundo, né? Trabalhando agora o tema da gestão, vamos trabalhar o tema da inovação já na próxima semana, e agora trazendo um assunto que é bastante importante, né? E a gente viu aí no processo de assessment com os protagonistas que muitos precisam crescer. Né? Muitos precisam melhorar a capacidade de entrega, muitos precisam estar conseguindo ter maior lucratividade para poder fazer mais e vender mais, que a gente já viu como às vezes pode ter estratégia para vender mais, mas sem precisar ter um trabalho interno que seja muito oneroso no sentido de custo ou que possa vir a dar muitos problemas. Né? A gente não tem aqui conosco nesse momento, mas eu tenho falado com o Grespan, né, que é um cara que tem um produto muito bom, que consegue vender, mas ele ao mesmo tempo precisa muito se envolver ainda na entrega, né? E a gestão à vista, ela vai estar ajudando muito a você conseguir estar tendo maior produtividade, maior delegação, visualizando melhor aqueles resultados para você poder chegar lá. Eu acho que a Paola vai compartilhar conosco alguns slides para que a gente possa estar tendo o nosso roteiro do nosso encontro de hoje. Lembrando que você sempre tem a possibilidade, né, de você estar comentando, seja aqui no chat, seja levantando a mão para falar, seja você no post depois assistindo, comentando conosco. E a gente começa aí com essa nossa evolução, só para a gente lembrar um pouco como a gente está, né? Então, se vocês forem ver, a gente começou aqui o mês de setembro com o nosso kickoff, a gente aí sugeriu para aquelas pessoas que não tinham o Canvas, que fizessem o seu Canvas do modelo de negócio, quem não fez deve ter, né? O Canvas já é um exemplo de gestão à vista, né? Quem não tem ainda, ou quem já tem, é legal que coloque na empresa para que todo mundo possa estar vendo, né, para que os sócios possam estar vendo, para que o Canvas funcione também como uma ferramenta de inovação, porque você pode mostrar o modelo como ele está hoje e permitir que as pessoas vão propondo hipóteses de atender novos segmentos, novos canais, nova forma de geração de receita, quer dizer, é algo bastante importante aí. Mas continuando, fizemos as personas dos falamos sobre segmentos de clientes e personas, qual a diferença entre isso, né? Depois a gente conseguiu falar de uma forma mais profunda sobre funil de vendas, né, em que a gente viu algumas ferramentas, a importância desse processo, definimos as metas, apresentamos as metas, aquele pessoal que está em processo de validação, eu gravei um vídeo sobre o trem, a gente daí no mês de outubro trabalhou bem forte na questão de vendas, com convidados, né, com o nosso laboratório online de videomarketing, com o Hot Seat, em que a gente deu dicas de uns para os outros, os grupos de acompanhamento começam a ganhar força, a gente tem os convidados aí, praticamente estrelas, né, do mundo do empreendedorismo e das vendas, o Edio Alberti e o Ricardo Jordão, que nos deram um sem número de dicas e sugestões de como a gente pode estar turbinando as vendas. No encontro passado, a gente viu como colocar isso na prática e agora o assunto é como a gente acompanhar, como a gente comunicar, como a gente implementar esses nossos desafios. Passando para o próximo slide aí, né, o nosso tema de hoje é principalmente gestão à vista. E a gente escolheu aí algumas imagens, né, que dizem respeito a um livro, né, que é um livro que eu tive o privilégio de coordenar junto com outras pessoas que estão aqui conosco, como é o caso da Márcia Matos, que está nos assistindo aqui hoje, que ajudou bastante, como a Guta Orofino, que foi a pessoa que revisou os textos e que teve a oportunidade de fazer e vai estar conosco na semana que vem para falar de inovação. Então, gestão à vista é um tema muito importante para que você possa ter esses números aparecendo. Eu pediria que a Paola passasse para o próximo slide, por favor, para que a gente possa ver alguns exemplos, né? Exemplos de gestão à vista que são utilizados por algumas empresas, e aí a Paola vai comentar que são algumas fotos que ela tirou recentemente numa visita que ela fez.
Eu tive na Sambatec, que é uma empresa de tecnologia. Gustavo Caetano é considerado um dos jovens empreendedores de maior sucesso por revistas internacionais. E eu achei muito bacana a forma com que eles fazem a gestão à vista. Eles criaram nesse formato dessa pirâmide. Vamos dizer, é como se fosse para eles um balance scorecard que eles criaram. Então, cada quadradinho aí desse na pirâmide é um indicador. Nessa foto do meio que vocês estão vendo, tem lá, por exemplo, em cima, MMMRR é uma forma deles medirem algum resultado. Se está verde é porque estão atingindo as metas definidas. Ali tem usuário, por exemplo, está em amarelo. Então, nesse item, esse indicador não está atingindo a meta, ela está com um alerta de atenção. Então, é uma forma que eu achei muito interessante, porque às vezes a gente, na hora de fazer a gestão à vista, não quer expor números, porque todas as do lado da cafeteria lá da Sambatec. Então, todos os funcionários da faxineira até o dono têm acesso e passam por esse quadro. Então, eles colocam o sinal verde, vermelho e amarelo sem colocar números para não expor informações mais delicadas. Então, por exemplo, do lado do EBITDA, está escrito churn. Churn é o número de usuários que desistiram de usar a plataforma. Então, esse indicador não está tão bom quanto eles gostariam. Eu acho que é muito importante essa questão da gestão à vista. Esse é um formato que eles criaram lá. Eu tenho a minha pirâmide, aquela pirâmide plano de ação que nós fizemos aqui no nosso encontro anterior, eu tenho a minha, para os meus objetivos até dezembro. Eu coloquei ela numa cartolina escrita à mão e colei do lado da minha mesa de trabalho. Então, eu estou o tempo inteiro olhando. Eu ainda na parte de baixo tenho um lugar que eu coloquei os indicadores. Como que eu vou medir se eu estou ou não chegando nesses objetivos? Como todo mês eu tenho que atualizar e preencher os indicadores, automaticamente eu vou fazendo uma avaliação. Inclusive, naquela planilha da pirâmide de plano de ação que está lá, do direito, tem um lugar para vocês criarem os indicadores de vocês e na própria planilha poder... Quem tiver dificuldade em preencher aquela pirâmide de plano de ação, que é uma ferramenta muito legal e que você pode usar na sua gestão à vista, a Cláudia, estamos à disposição para ajudar vocês a preencher, porque ela é uma ferramenta simples e poderosa e que vocês também podem usar nesse formato da gestão à vista. Então, aqui, olha, o Marcelo escreveu na época que ele escrevia para o Estadão PME, no blog do Estadão PME, e ele traz aqui algumas sugestões, porque eu acho que um dos pontos importantes é você definir os indicadores. Como que você vai medir se você está ou não está chegando? Né, Marcelo, acho que você quer falar alguma coisa aqui? Com certeza. Não, esse assunto, né, eu escrevi um livro sobre esse assunto, né, vocês podem ter ideia do quanto esse assunto, para mim, ele é importante e caro no sentido de ser fundamental para o negócio. Eu acho que, assim, tem dois processos realmente, né, Paola? Antes da gente acompanhar, eu acho que há um exercício muito importante para a gente poder definir quais são os indicadores que vale a pena realmente medir. E acho que esse é um exercício realmente que vale muito, né, e tem a ver com a sua estratégia, tem a ver com onde você quer chegar, né, e isso mostra muitas coisas, porque é comum que as empresas queiram, né, e se você for recuperar, né, o processo de administração de empresas, né, no século XX, as empresas vão aprimorando o seu modelo de gestão
e começam a criar vários indicadores. Então, indicadores para cliente, indicadores para processo interno, indicadores para RH, indicadores financeiros, indicadores de erro de qualidade, indicadores de não sei o quê, e aquilo se torna uma coisa muito complexa e muito confusa. E torna-se assim, seria muito bom, mas o empreendedor, o empresário não consegue, às vezes, atualizar tudo no tempo correto e acaba ficando muito difícil de fazer. E a gente, então, agora no século XXI, né, com o Canvas, né, o próprio Balance Scorecard, que a Paola clicou, né, citou, que é um livro de mais ou menos do ano 2000, né, em que o Kaplan e do Norton colocam numa única folha 4 dimensões, né? Isso só para trazer o contexto histórico para vocês. Naquela época, a Enron, aquela empresa de energia americana, ela tinha sido um grande problema com corrupção, né? E isso virou um escândalo. Então, as empresas estavam muito dizendo, não adianta ver só o financeiro. Você precisa ver também outros fatores que são importantes. Daí eles criam as dimensões de pessoas, eles criam as dimensões de processos, as dimensões de meio ambiente, para mostrar que isso é bastante importante. E com o passar do tempo, né, essas coisas elas vão evoluindo, né, para que as pessoas possam estar tentando reduzir cada vez mais o número de indicadores no sentido de facilitar o dia a dia. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, bem recente, que é, vocês sabem o Facebook, como é que ele faz o único número que o Zuckerberg quer ver? Vocês sabem qual é? Alguém Não. chuta? Quer se chutar no chat ou aí? Né? Olha só, o único número que ele quer ver é o número do tempo do usuário conectado. É o único tempo, o único indicador que ele quer. Porque ele sabe que quanto mais tempo o usuário estiver conectado, o usuário ou vai estar postando mais, ou ele vai estar consumindo mais vídeo e vendo mais publicidade, ou ele vai estar se envolvendo mais e vai estar trazendo outras pessoas para dentro da plataforma. Então, o Zuckerberg, enquanto dono, o principal indicador para ele é esse. Né, é o tempo do usuário conectado. Porque quanto mais tempo ele ficar conectado, obviamente vai ter mais usuários e isso mostra para ele uma série de outras coisas. Né? Então, eu acho que o grande desafio aí da gestão à vista, primeiro é a gente ver que indicadores a gente precisa ter. Né? Número de clientes é importante, o número de... o faturamento bruto ele é importante, as despesas são um indicador muito importante, né? Quer dizer, e aí você começa a criar outros indicadores que podem te facilitar determinados processos. Então, por exemplo, né? Além de eu considerar minhas vendas de palestras, de cursos, eu tenho um indicador muito importante para mim, que é o número de pedidos, de leads que entram pelo site. Isso para mim é muito importante, porque mesmo que eu não esteja fechando muitas palestras, eu preciso que esse fluxo, porque o fechar às vezes depende de agenda, depende de tema, depende de outras coisas, de preço, né? Então depende de várias coisas, mas para mim o mais importante é que tenham entrando 2 pedidos pelo menos por semana, né? E esse para mim é um indicador bastante importante. Então, cada negócio, né? E a gente está falando aqui de muitos de vocês que são negócios que estão se estruturando, estão em crescimento, eu acho que mais importante do que ter muitos indicadores é perder algum tempo pensando no quais são os indicadores que são mais importantes para que você possa medir. E a partir daí, você começa a mostrar. Eu até dei um Google aqui, que eu vou compartilhar com vocês, né, uma tela, né, que mostra, olha só a quantidade de coisas de gestão à vista que a gente tem. Né? A gente tem indicadores, esses painéis de gestão, e aí eu pergunto para o Ricardo, né, porque normalmente na linha industrial, isso aqui é uma coisa meio básica, é muito difícil, às vezes, uma indústria funcionar sem um indicador nesse momento. Mas se você vê, por exemplo, a Manuela, que faz projetos e que faz, aí atende reformas, acompanha reformas, provavelmente não vai ter tantos indicadores assim, de uma forma geral, porque é uma empresa mais ligada a serviços.
né, e pode ter outros indicadores. Então, vocês notem que tem aqui, né, de vermelho, amarelo e verde, que é um padrão bastante usado para indicadores. A Paola até mostrou o Balance Scorecard lá da Sambatec, que estava amarelo ou verde, quer dizer, eles não têm nada em vermelho, que é algo que possa estar colocando em xeque, né? Você tem indicadores, às vezes, de reclamações, vocês têm indicadores de vendas, né? Vocês têm indicadores de plano, mesmo como a gente tem de execução do nosso plano. E acho que, assim, esse é o grande assunto aí que a gente queria tratar hoje, que vocês possam falar um pouco, né, como vocês estão lidando com isso, quem que já está conseguindo trabalhar, que dicas vocês têm para compartilhar e quais as dificuldades que a gente poderia estar trabalhando aqui para que você possa estar implementando isso. Porque a gestão à vista quer dizer, definir os indicadores certos, compartilhar essas informações, e aí, como a Paola falou, muitas delas é importante que estejam para que todo mundo veja e se comprometa, porque e possa estar vendo uma forma de ajudar, que daí é uma questão da cultura, é algo fundamental para o sucesso de qualquer negócio. E aí eu provocaria o Ricardo, que eu sei que está conosco aí, para que ele falasse um pouquinho como é que ele está trabalhando com isso, como que ele pretende melhorar, né, quais são os resultados que ele consegue já com esse trabalho de gestão à vista, abrindo aqui, né, para ver quem são outros protagonistas que gostariam de compartilhar suas experiências com isso. Bom, vamos lá. A gente ainda está um pouco aquém, deixando a desejar um pouco com a questão do gestão à vista. O que nós temos, assim, que funciona é um quadro muito simples, um quadro branco, que nós riscamos eles com a programação de produção de toda semana, linkado com a logística. Né? Então, vamos lá, olha, todo dia todo mundo passa, fica em frente do café e olha para aquilo, né? Hoje está produzindo, o que está acontecendo na indústria, né? Hoje está sendo produzido bloco de 14, a meta é tal, ontem produziu tal, e as entregas ali, uma coisa muito simples da semana. Isso é um indicador que está funcionando com rotina, e à vista ali para todos verem, né? Agora, resultados que colhidos no mês passado, isso a gente precisa melhorar. Qual era a nossa meta do mês? Foi atingida? Está positivo, negativo, colorido lá, com um sinalzinho? Ainda precisamos melhorar. E um negócio que a gente fechou o primeiro mês já, que oriundo aqui do Protagonistas, que é o funil, né? Amanhã, dia 8, a gente completa 30 dias de dados sendo coletados e negócios ganhos perdidos lá no funil de vendas que a gente fez na indicação lá do Júnior, né, do .com.br. E agora a gente está começando a ler isso. Então, assim, meta... E aí, agora a meta de venda semanal. Então, a gente tem esses dois pontos já práticos, mas tem bastante ainda a melhorar. Muito obrigado aí por teu depoimento, né, Júnior? Mas é realmente muito importante que você, né, vá, e por isso que eu falo que normalmente na linha industrial, né, porque só para vocês entenderem a minha formação, né, por que eu fui cair no mundo dos negócios, sou jornalista, enfim. Eu, quando eu tinha 18 anos, eu tinha 21 anos, eu fui morar em Porto Alegre, eu sou de Santa Maria, e eu fui convidado para fazer uma série de vídeos com a Gerdau. E era uma gravação de 10 vídeos com o Jorge Gerdau e o Rampeter, que tinha voltado do Japão para implementar um programa de qualidade. Então, na Gerdau, naquela época, tu vê, nos anos já 90, assim, existia indicador para tudo, gente. Para o número de prego que tem defeito, número de matéria-prima, quanto faz, o tempo que faz, o número de reclamação de clientes, né? Quer dizer, o número de faturamento por estado, o número de faturamento por vendedor, o número de erros por funcionário, essas coisas do Kanban, né? Uma série de coisas da qualidade total, do PDCA, que fazem com que esse mundo dos indicadores realmente aconteça. Então, ele vem da área industrial e ele chega na área de negócios, né? Quando os negócios começam a ficar mais difíceis. Porque quando você nota, né, as indústrias, o Ford, né, vendia qualquer carro, desde que fosse preto, porque não existia outros carros disponíveis. Aí vai se tornando mais difícil vender, né, produzir, vender
né, se torna mais difícil, e aí você tem que ter essas ferramentas também na área de vendas. Esses quadros, eles ficam normalmente no local onde a pessoa trabalha. Na Gerdau, você trabalha, por exemplo, com usinas, né? Então, tu tem lá uma usina lá no final, numa fábrica tem várias caldeiras. Numa caldeira tem uma linha de produção. Ali ficam todos aqueles indicadores que dizem respeito à produção daquele cara ali. Número de matérias-primas, que horas chegou, quando saiu, com a temperatura máxima, incidentes, acidentes de trabalho, né? Coisas que podem estar acontecendo dentro desse mundo industrial. Nesse artigo, eu compartilho um pouquinho dessa história para que vocês possam fazer. A importância agora é sair também da área industrial e ir para a área de negócios para que as pessoas possam estar também acompanhando esses indicadores. Né? Inclusive... Só para saber, Marcelo, na aula de você falar, ver quem é que é o próximo protagonista que pode compartilhar que indicadores ele já mede e de que maneira. Tá bom? Legal. E mostrando também como que coloca isso, se usa ou não a gestão à vista. Só para complementar, eu tive a oportunidade de visitar a fábrica da Bauducco e eu fiquei encantada. A Bauducco é uma empresa brasileira, mas eles conseguiram implementar a gestão à vista, eles colocam como se fossem quadros brancos em rodinhas espalhados pela fábrica e ali eles têm todos os indicadores e eles têm uma mesinha pequenininha para fazer a reunião. Eles fazem várias reuniões ao longo do dia, reuniões curtas em volta dos indicadores. Então, é realmente uma ferramenta muito importante, não só para a produção, mas eu acho que tem alguns protagonistas, como o próprio Ricardo, Ecoteg, a Vidrolaser, que a gestão à vista vai ajudar bastante. É isso mesmo, assim, nesse formato. E isso você vai criando e construindo uma cultura. Quanto antes você começar, melhor. E a gente usa também os painéis de indicadores da parte de gestão, fora colocar na parede, você pode fazer um painel no computador, deixar no descanso de tela do seu computador. Então, eu acho que podem ser coisas bem simples, o importante é a gente criar esse hábito. Então, quem que pode contar um pouco agora como é que está aí a sua gestão de indicadores? Enquanto a pessoa se apresenta, Paola, só mostrando aqui, esse aqui, o mais comum do Kanban, né? Que esse é para o diário, quer dizer, uma equipe como uma agência digital, por exemplo, né? Se você quiser fazer exatamente um processo que você tem uma pauta, uma produtora de vídeo, você está desenvolvendo um determinado produto, né? Como você está querendo falar, por exemplo, a Patrícia, né? Que está fazendo aí a reformulação do seu menu. Ela nos mandou pelo WhatsApp aí o novo cardápio, né, de coisas. Então, normalmente, ela vai fazer, tem várias coisas a fazer, a to-do, que precisam ser feitas. Agora, ela precisa atualizar a página do Facebook, ela tem que atualizar o blog, ela tem que mandar por e-mail, ela tem várias coisas. E aí, de manhã, ela tira os post-its que ela tem do to-do e põe no doing, que é o que eu vou fazer hoje, certo? Aí eu vou fazendo as coisas que eu vou fazer hoje, elas estão feitas, é aquela alegria quando você bota no done, ou seja, feito, acabou a tarefa. Né? E o objetivo é que você possa estar trabalhando dessa maneira. Isso é muito comum para a área de serviços, né? E ajuda, a Paula daqui a pouco vai mostrar uma outra ferramenta, porque assim, gente, ferramenta tipo, tu tem a ver com gostar, né? Quer dizer, tem gente que trabalha bem com chave de fenda, tem outro com chave elétrica, essas que são automáticas, o outro cara prefere o martelo pequeno, o outro prefere o martelo mais pesado, porque ele se adapta mais àquela ferramenta. Quer dizer, então, existem várias ferramentas que podem ajudar vocês, vocês têm que ver quais são que é mais adequada para o negócio de vocês, para a cultura que vocês estão querendo, para que isso possa funcionar cada vez mais. Vamos ver, já tem aí um voluntário que possa falar aí, Manuela? Sônia, já conseguiu colocar alguma gestão à vista? À vista não, estou adorando a ideia, eu nunca fiz à vista. Agora, esse quadro das cores eu acho muito legal, porque aí não envolve valores, porque lá senão eu acho que compromete. E achei legal também esse do fazer, fazendo e feito. Esses eu vou adotar.
Mas assim, essa história dos valores também, tu não deixa te assustar demais, sabe, Sônia? Porque às vezes tu pode dizer assim, número de clientes. Isso é uma coisa que todo mundo pode ver, sabe? Não tem valores envolvidos. Mas todo mundo sabe se a empresa está com muitos clientes ou com poucos clientes. Então, você não precisa dizer exatamente o número, mas você pode dar uma visão de como as pessoas podem dar uma dimensão de como está o crescimento da empresa. Porque se você botar isso numa escala crescente, eles vão ver, será que a gente está tendo mais clientes? Quantos clientes a mais a gente está tendo do que em novembro do ano passado? Mas vou deixar a Manuela falar aí, que ela tinha levantado. Só para completar, antes de vir a Manuela, Sônia, um outro indicador, além de número de clientes, que eu acho que o Marcelo trouxe e que pode fazer toda a diferença para você engajar a equipe no aumento de faturamento, você pode controlar também o número total de peças lavadas ou passadas. Isso a gente faz. E esse esquema, o fazendo, fazendo e feito, você também pode colocar para as roupas em processo, né, para os ROIs. Marcelo, você está compartilhando sua tela do WhatsApp aqui com a gente. Vamos lá, Manuela, você. Então, na verdade, o que a gente tem à vista é apenas uma agenda de 2 semanas, que é sempre atualizada, né? Antes de começar o protagonista, eu criei umas metas, mas aí acabei revendo pelo plano, né? Só que para não divulgar valor, eu criei uma moeda, que é o TIEPO. Então, o TIEPO, ele tem um determinado valor. Multiplicado por esse valor é o faturamento, era uma meta de faturamento. Então, se você não quer divulgar um valor, você pode usar isso também, né? Legal. Outra coisa, assim, é interessante, há mais de 20 anos, trabalhei no sistema, na Ticket Serviços, e, assim, a maior receita deles era o float, né? Porque eles recebem o dinheiro do cliente pelo ticket e depois reembolsam o restaurante, né? Então, um indicador super importante era o prazo médio de reembolso do ticket, entre a compra e o reembolso. Quanto maior esse prazo, mais dinheiro eles têm aplicado e maior a receita financeira. Então, o serviço dá para criar inúmeros indicadores interessantes, né? E, assim, um que eu estava pensando agora de criar também é quantidade de horas trabalhadas por metro quadrado de projeto. Por aí eu tenho um indicador de produtividade. Então, pensar nos indicadores para ajudar a gente a evoluir, tá? E aí eu acho que vale considerar, né, a gente entender o histórico de cada um, né? Então, por exemplo, a Manuela sempre trabalhou com indicadores, né, Manuela? Pelo que a gente conversou, né? Quando ela, como engenheira, não é sua formação? Eu sou engenheira, mas trabalhei 30 anos na área de tecnologia. Área de tecnologia, mas com gestão de projetos, né? Gestão de projetos na área mais para a área financeira e área bancária, entendeu? Então, eu conheço bastante indicador. Então, isso que eu quero dizer. É uma formação de indicadores que ela tem na vida dela. É óbvio que quando ela for empreender, vai trazer essa cultura para o seu negócio, né? Então, é isso que é importante daquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de ter um background de indicadores, começar a adotar essa cultura. Essa cultura realmente ela é muito importante. Eu queria também ver se a Márcia não quer dar um palpite, porque a Márcia, né, gente, vocês sabem, eu sou fã, né? A Márcia já trabalhou comigo muitos anos, já teve oportunidade no Sebrae Nacional de fazer muitos trabalhos com gestão à vista e com indicadores, né? Inclusive a gente já discutiu muito quais eram os nossos indicadores, mas ela está me dizendo que está sem microfone, então vai ficar para uma próxima oportunidade. Paola, mais alguém quer falar? Algum protagonista? Paola. Vamos lá. Então, aí, inclusive, Marcelo, como eu tive que mudar para o celular, porque, por incrível que pareça, o 4G está melhor do que o Wi-Fi do escritório. Então, eu só não consigo projetar os slides, para a gente começar a falar um pouquinho de produtividade. Eu vou fazer por aqui, tá bom? Só um minutinho. Tá, não, mas fica tranquilo. Aqui, então... Enquanto você coloca, não tem problema. Vamos falar então um pouco de produtividade. Um dos desafios de hoje em dia é que a gente tem muitas atividades para fazer
dentro de um tempo limitado. Dizem que tempo é o recurso mais, como é que fala? Igual para todo mundo, né? Independente da idade, de quanto você tem de dinheiro, de raça, de religião, 24 é mais democrático. Então, o tempo é o recurso mais democrático que existe no mundo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então, a gente não administra o tempo, mas a gente administra o que a gente faz dentro desse tempo. E aí que vem o nosso desafio, organização, para a gente render mais. O vídeo que eu coloquei no post para preparação desse nosso encontro de hoje é uma ferramenta que chama Matriz de Urgente Importante, que é uma ferramenta simples, mas muito poderosa para te ajudar a organizar a sua semana de trabalho. Então, eu não vou ficar repetindo, porque está lá no vídeo, no post, e mesmo que você não conseguiu ver ainda, eu gostaria de reforçar que vale a pena. É um vídeo de 5 minutos que eu explico como que você faz. Primeiro, uma lista de tudo que você tem a realizar. Quando você tira da cabeça, ela para de consumir sua energia, porque cada vez que eu fico pensando, tenho que fazer tal atividade, não posso esquecer de fazer aquilo, eu estou gastando energia e depois na hora de tomar uma decisão isso acaba interferindo, então por isso que é tão importante. E aí depois como que você vai organizar essa lista para saber quais são as suas prioridades. E aí a ferramenta que eu vou trazer hoje, Marcelo, se você puder mudar para o próximo slide, por favor, é a folha de produtividade diária. Então, a proposta dessa folha, ela é uma folha, assim, muito simples, mas ela é uma ferramenta extremamente poderosa. O convite é, no começo do dia, você vai preencher a coluna do lado direito. A primeira pergunta é, qual que é meu foco do dia? Qual que é o objetivo de hoje? Você vai escrever ali o seu objetivo de hoje. Aí, você vai listar as 5 atividades que você se propõe a fazer para alcançar esse objetivo. Por que 5? Segundo os estudiosos, não adianta a gente listar mais do que 5 atividades principais no dia, a gente não consegue fazer. Então, a ideia é colocar dentro desses 5. E embaixo você vai preencher com as 3 coisas que você deve evitar. Por exemplo, gastar mais do que 10 horas, do que 1 hora no Facebook, nas redes sociais, gastar tempo com e-mails que são aqueles junk mails, né? Aqueles e-mails só de propaganda. Então você escreve. Que a pessoa não pode resolver, né? Que depende dos outros, né, Paola? Não ficar se preocupando, não depende de você, né? Não fica te preocupando com isso durante o dia, que isso é um tirador de qualidade muito grande, né? Perfeito. Que são chamados desperdiçadores de tempo. Então, isso você faz no começo da manhã e com isso você se organiza. No final do dia, você vai preencher o lado direito da folha. Você começa dando uma nota de 0 a 10, como é que foi seu dia. Aí você vai embaixo anotar os aprendizados, o que deu certo, o que deu errado, o que você fez ou deixou de fazer. E é importante que você escreva isso. E na parte de baixo, 3 coisas que você está grato no dia de hoje. Um agradecimento pelas coisas de hoje. Com isso, você fecha o seu trabalho. A minha sugestão é que você imprima essa folha. Você pode imprimir, por exemplo, 20 folhas dessa para o mês. Pode até encadernar. Porque é muito bacana que a gente vai vendo a evolução ao longo do tempo e você vai ficando com histórico também. Então, ela é uma ferramenta muito útil e associada àquela matriz de urgente importante que você fez para a semana, né? Todos os cursos de produtividade, eles trazem ferramentas como essa que são fundamentais
para o nosso dia, por isso que eu reforço. Eu vi que Marcelo colocou aqui a indicação do livro, né, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que é incrível, que eu sou super fã, falo sempre dele. Eles falam muito dessa questão da matriz de urgente e importante para você saber priorizar, né? Queria ouvir um pouquinho quem está aqui participando. Eu sei que a Sônia já tem usado essa folha de produtividade diária, e quem mais tem alguma ferramenta que use para essa questão? Eu tenho utilizado a ferramenta do GTD. Eu estou lendo o livro assim pela segunda vez e eu não estou nele tão assim, porque ele, para você pegar e fazer de uma vez, é um pouco complexo. Mas só de você entender aquele básico, que vocês até colocaram no Instagram, você colocar aquele básico, as ações de 2 minutos. Eu posso, demora mais do que 2 minutos, então faz agora. Isso deu uma mudada muito grande para mim, sabe? Assim, é muito legal, vale muito a pena. Sim, é complexo se você for entrar, mas esse negócio de esvaziar a mente é poderoso. Muito legal. Aquele slide de vocês lá é muito bom. Que bom, fico feliz. Sônia, compartilhe um pouco, você está podendo falar? Você tem usado a folha de produtividade diária, o que você vê de vantagem? Eu acho que primeiro você se organiza muito, eu acho fantástico, e aquele item da segunda folha do que evitar me ajuda demais, porque eu paro de perder tempo com coisa que às vezes eu perdia e que não era necessária. Eu acho fantástico. E o problema da gratidão, que aumenta, né, você junto com o Cosmo. Então, a gente aprende a agradecer. Porque às vezes a gente só reclama. E às vezes uma coisa pequenininha, um cliente que você reconquistou, uma vez, um negócio que você fechou, se você agradece, apaga tudo que estava dando errado. Então, eu acho muito, muito poderoso. E até para a gente reconhecer as coisas boas que estão acontecendo, isso aumenta, inclusive, a nossa autoconfiança, né? Por isso que eu acho que é uma coisa tão bacana. O que você tá... esse é do GTD, Marcelo? GTD, olha só, que o GTD eu acho que é legal entender o contexto, né? Ele é uma coisa que a Microsoft adotou no mundo todo e fez a maior propaganda, fez todos os funcionários usarem, né? E isso ganhou uma dimensão mundial. E ele é dessa família, como a gente estava falando lá de ferramentas. É mais ou menos o cara perguntar, tu gosta mais da chave média ou da chave maior? Tu gosta mais do cabo de madeira ou do cabo de plástico? Cada um vai adaptando de uma forma, mas são famílias, são ferramentas do mesmo... E o Getting Things Done, né? Fazendo as coisas acontecer, ou a arte de fazer acontecer, ela tem em comum, principalmente isso aqui, foco na execução, quer dizer, não fica... demais pensando, já vai fazendo, porque aí as coisas já resolvem, né? Tanto é que ele diz lá que coisas com menos de 2 ou 3 minutos, né, Ricardo? Você deve fazer na hora, né? Quer dizer, se você recebe um e-mail, eu preciso passar esse e-mail para a Paola. Eu não ponho no meu to-do list passar o e-mail para a Paola. Tipo assim, eu encaminho direto, sabe? Não, é que na verdade são duas... A pergunta dos dois, a pergunta-chave é porque assim, quando você começa, tem tanta coisa na sua cabeça que você... Ele fala que a nossa geração está recebendo um fluxo muito grande de informações, né? E toda hora coisas chegam. O que você faz com essas coisas? Então aí, tipo, chegou uma coisa para você... você demora menos a fazer um download da planilha da produtividade lá do Protagonistas. Demora mais do que 2 minutos? Não. Você está no computador, então faça. É mais ou menos isso. E aí a outra parte que complementa é que as ações, elas têm lugares para você executá-las. No carro, na fábrica, em casa... no computador, então você organiza isso de uma maneira muito simples. Com certeza. E aí o resumo é tarefas na agenda, então pode ser na folha da produtividade, que é o que a Paola, né, ou no Kanban,
né, nas coisas do to-do, as coisas que não tem que fazer. Post-it, sabe? Então, todas, pode ser post-it, quer dizer, você daí escolhe tarefas por contexto de prioridade e tempo disponível, isso é legal, né? Porque às vezes você tem que dizer, não, essas tarefas eu preciso de 1 hora, essas tarefas eu preciso de 4 horas. Porque daí você acorda de manhã, chega lá e diz, porra, hoje eu vou passar amanhã no escritório, tá na hora de eu matar uma tarefa de 4 horas. Sabe, porque é uma tarefa grande que eu vou aproveitar que hoje eu estou aqui para tentar resolver. Não dá, eu só tenho, daqui a um pouco eu tenho uma reunião, só tenho 1 hora, deixa eu lá ver nas coisas de 1 hora do que eu tenho para fazer. Tem uma coisa que só vai durar 1 hora, então eu vou fazer essa coisa agora nesse intervalo. Eu percebi uma coisa assim, eu percebi nitidamente quando a gente estava saindo fora do... Porque é como se fosse o lance do brainstorm lá. Quando você vai fazer um brainstorm, você não vai resolver o problema na hora. Você não vai chegar, nós temos que fazer tal coisa. Mas como que você... Aí você começa a desperdiçar energia. Então eu comecei a perceber o quanto a gente que eu perdi energia à toa, querendo discutir e resolver. Não, porque tem coisa que são os outros que vão fazer, tem coisa que depende de terceiros, tem coisa que você tem que esclarecer. E um ponto-chave também do GTD é a revisão semanal. Você faz revisões semanais. É muito legal isso. E você vê, essa matriz de urgente e importante do vídeo que eu pus no post é a filosofia da... aqui já agora. Da revisão semanal, entendeu? É você dar aquela parada e fazer uma avaliação. E aí traz uma metodologia para você saber como se organizar e como preparar. Então, por isso que eu acho que aqui é a ideia da produtividade. Porque o ponto é, quando a gente se organiza, o nosso tempo rende. O simples fato de listar tudo o que eu tenho a fazer, vamos dizer assim, eu brinco que antigamente tinha aquele programa das coisas Tabajara. Então, eu brinco que uma lista, um to-do list, é um timing duplicator Tabajara. Pode ser uma coisa simples num guardanapo de papel, mas é fundamental e faz uma diferença tremenda no dia da gente. E protagonista precisa ter esse nível de produtividade, porque o foco é a gente conseguir mais resultado em menos tempo. Porque a gente quer uma qualidade de vida com equilíbrio. A gente não quer trabalhar 14 horas por dia, né? E para isso a gente precisa se organizar. Então, por isso que é tão importante. E aí, agora nós temos aí a notícia da turma 2, né, Marcelo, para compartilhar aí com o pessoal. Não sei se vocês já viram nas redes sociais, ontem começou as inscrições para a turma 2 do Protagonistas, e a gente está aqui, colocou nesse nosso encontro para trazer para vocês a oportunidade de indicar pessoas que vocês acreditem que podem se beneficiar dessa nossa metodologia. Nós queremos fazer uma condição especial para os indicados de vocês. Vocês entrando lá no protagonistas.co/aceleradora, vocês vão ver que essa nova turma, o valor é R$ 597 por mês, durante os 5 meses. Mas para as pessoas que vocês indicarem, nós vamos fazer a 497. Então, quando vocês tiverem alguém para indicar, mandem o link e você manda os dados da pessoa e a gente vai mandar o link especial para as pessoas fazerem essa inscrição, né? Então, o que eu acho aqui importante é que a indicação de vocês vale muito mais, porque vocês estão aqui dentro, estão fazendo e sabem e conhecem empreendedores que podem se beneficiar bastante dessa metodologia. E a ideia é essa turma, as inscrições encerram no dia 15 de novembro, então é um período curto aí que vai ficar aberta e a gente está bem animado para essa nova turma. Já temos aí 9 pessoas inscritas
Então vai ser uma turma também bem bacana, que nós estamos bem animados. Eu acho que assim, na verdade, né, Paola, a gente ainda está discutindo esse modelo e está aceitando sugestões de vocês, gente, sobre como que vocês podem, porque vocês são a primeira turma, né? A gente sabe que esse projeto ele está ganhando uma dimensão muito grande para 2018, com várias possibilidades aí da gente estar trabalhando com algumas outras empresas, né, atendendo um grupo maior de pessoas, né? E é muito importante que vocês aí são os pioneiros dessa história. Então, a gente quer muito ouvir vocês, como que vocês acham também que poderiam estar sendo beneficiados. A gente pensou em várias coisas, de trabalhar com afiliados, em trabalhar com comissão, né, em trabalhar por indicação. Né? Quer dizer, eu acho que tem várias coisas que vocês podem aí ainda estar sugerindo. Né? Eu acho que a gente pode pensar juntos. Essa história aí de dar o desconto é uma das opções que a gente tem também, porque, de repente, né, se vocês querem indicar e querem ter para quem é afiliado, né, a gente precisa fazer o preço cheio para que as pessoas possam realmente ter um valor, né, para que possa ser afiliado. Então, eu acho que assim, essa condição de fazer com preço com desconto é uma das opções, porque a gente entende, até a gente está aqui num momento, né, a gente tem muito horizontal, a gente sabe o valor que isso tem dessas consultorias que a gente está dando, das dicas que a gente está dando. Então, o preço, a gente sabe que ele é, e vocês podem dizer, não, a gente não concorda, né, mas a gente nota que as pessoas estão conseguindo resultados e o preço está conseguindo, né, se pagar. Eu estou louco para saber da Manuela se a gente já tem alguma pessoa cadastrada para fazer a consultoria ou não, de uma ação que a gente está tentando aí no WhatsApp há horas, mas eu queria falar, o Ricardo acho que quer falar, se tem alguma dica aí com relação a isso, porque eu acho que isso é muito importante. Eu queria saber assim, o protagonista serviria para o meu gerente? Poderia indicar? Ou seria mais uma coisa para o empresário? Isso a gente tem que, na verdade, ainda falar. Poderia servir, sim, para o seu gerente, né? Mas você pode também convidar o seu gerente para assistir aí com você também, né? Quer dizer, então essa é a questão. A gente vem discutindo muito também, né? Quem é que vai querer, talvez, ficar numa outra turma depois, né? Quem sabe essa pessoa que ajuda a vender não pode ficar depois porque quer ficar com esse acompanhamento, né, por mais tempo, no sentido de saber. Então, a gente está realmente abrindo aí para vocês que a gente está conversando sobre várias possibilidades, né, Ricardo? Marcelo, a Juliane está perguntando se a gente vai mandar o material para ela poder divulgar pelo WhatsApp, que ela tem falado com muitas pessoas. Acho que essa é uma sugestão bacana da gente organizar e preparar uma série de materiais para vocês que queiram divulgar. E aí, então, assim, só reforçando o que o Marcelo falou, a gente tem 2 formatos. Você indica alguém e a gente, vamos dizer, oferece essa condição com desconto para a pessoa que você indicou, ou se você achar que vale a pena e achar interessante, a gente pode manter o preço normal, né, o preço que está sendo oferecido para todo mundo, e trabalhar com essa diferença como uma comissão para você. Então, essa também é uma outra forma, uma outra alternativa para vocês, que a gente está aberto aí para que todo mundo ganhe com essa indicação. Alguma outra pergunta, dúvida? Eu acho que assim, eu queria falar ainda um pouquinho que eu acho que é um processo aí que é muito importante de vocês viram os protagonistas nascer, é um aprendizado também para vocês, né, verem, e acho que é muito legal essa opinião de vocês dentro desse processo. Então, acho que a gente fica à disposição, mas eu só gostaria de falar, e se esse assunto terminou, Paola, a gente só voltar para a questão da gestão à vista, porque a gente terminou e já pulou direto, assim, para a gente poder ver exatamente, né, quais os próximos passos que a gente pode fazer com relação a isso. Porque não adianta a gente falar aqui de conhecimento se ele não é aplicado, né? Então, é muito importante que a gente comece. Eu acho que aí uma tarefa que eu acho que a gente poderia fazer era um exercício que pode ser feito lá nos grupos de acompanhamento, e eu acho que esse é um tema que a gente precisava abordar antes de terminar também esse encontro, né, Paola? Porque tem gente sugerindo fazer o encontro de forma periódica, né? Do tipo assim, toda sexta às 9 horas,
horas, umas coisas assim, não é, Paola? Eu acho que isso é muito importante de vocês, da gente conversar. Eu vou deixar a Paola falar nisso, mas eu acho que eu ia sugerir como tarefa que cada um liste quem são os 3 indicadores mais importantes do meu negócio. Quais os 3 indicadores mais importantes do meu negócio? Quer dizer, o que eu preciso realmente medir para saber se eu estou dando certo? Né? Às vezes isso pode mostrar que é o turnover dos funcionários, é o faturamento, é o lucro líquido, é o número de hambúrgueres vendidos ou de lanches, lá como a Juliana falou, é o número de peças processadas ou lavadas lá ou passadas que a Sônia... Né? Por exemplo, eu tenho um negócio que eu sou sócio, que é a Connect, que é uma empresa de desenvolvimento de software, em que a gente tem 2 indicadores: horas vendidas e horas cobradas, né? Porque o que acontece? Tem muito erro, e aí, então, tem muitas horas que não são cobradas, sabe? Então, isso é um indicador para nós que a gente quer que seja muito baixo de horas não cobradas, sabe? Porque senão é retrabalho. Então, cada negócio tem que tentar descobrir qual é o indicador que mostra realmente a taxa de sucesso, e acho que aí fica a minha dica final, e eu passo Aí a Manuela fala de um sistema de remuneração variável de acordo com os indicadores. Isso eu acho que é um tema que a gente pode voltar ainda, né, Manuela, para falar de remuneração variável, porque esse é um tema bastante importante. Ele tem questões até de grana, de salário, se incorpora ou não, de imposto. Tem várias coisas para a gente tratar. Eu acho que a gente pode anotar esse tema, né, Paola? Você anota aí para que a gente volte. Anotei, já anotei. Para a gente não atropelar esse assunto e a gente voltar. Que é um assunto importante, então, né? A minha parte é isso aí. É isso. Aí, olha só, vamos lá. O Marcelo deixou essa tarefa, eu quero falar do grupo de acompanhamento. E, Marcelo, se você puder pôr o último slide, só para a gente fechar, que é o próximo encontro, e o link da avaliação. Então, vamos falar do grupo de acompanhamento. Então, o grupo de acompanhamento é muito importante que as reuniões aconteçam uma vez por semana. Fica muito mais produtiva. Nós estamos com 3 grupos de acompanhamento funcionando, alguns funcionando com mais disciplina do que outros. Então, vou falar os horários, porque a princípio a gente dividiu em alfa, beta e gama, e cada um selecionou um horário. Então, nós estamos com um grupo na quarta-feira às 8h30 da noite, um grupo na sexta-feira, às 8h30 da manhã, e um grupo na sexta-feira, às 6 horas da tarde. Esse grupo começou agora, ainda não está muito firme, mas acredito que vai decolar. Então, caso você esteja em algum grupo de acompanhamento, mas você não conseguiu se ajustar no horário dessa reunião, me manda uma mensagem que a gente ajusta. O importante é você participar do grupo de acompanhamento, porque com ele você tem a oportunidade de trocar ideias, de criar vínculos mais próximos com as pessoas que estão ali naquele grupo e compartilhar esses desafios de como colocar em prática. Por exemplo, o tema dessa semana, falar sobre os indicadores. Então, essa aqui é a ideia, ok? Então, só reforçando, nós temos encontro na quarta-feira, 8h30 da noite, sexta-feira, 8h30 da manhã e sexta-feira, às 6 horas da tarde. Se o seu grupo não estiver atendendo você, manda mensagem e a gente ajusta isso. E para fechar, o nosso encontro da semana que vem, que tem uma convidada super especial, a Maria Augusta Urufino, a Guta. Ela é uma grande especialista em inovação, vai estar aqui com a gente compartilhando aí essa oportunidade. Então, vale a pena, imperdível o encontro. E vocês sabem que quando você está ao vivo, você pode mandar suas perguntas, você pode interagir, então tem essa vantagem. Se não conseguir estar ao vivo, pode deixar as perguntas no post
E aí, lá no post, a gente faz a pergunta, mesmo que você não esteja aqui participando. E esse é o link da nossa avaliação. Primeiro, eu quero agradecer que no encontro passado, no 9º encontro, nós tivemos 8 pessoas que fizeram a avaliação, que é super importante para a gente. Então, eu reforço aqui que essa avaliação leva menos de 60 segundos para você preencher e para nós ela é super importante. Estamos chegando aí, vamos dizer, na metade do nosso programa, um momento importante de avaliação de resultados e eu fico feliz que nós estamos evoluindo e por isso que a gente decidiu trazer o tema produtividade e gestão à vista, porque ele é um pilar fundamental para a gente ter sucesso e realizar e chegar nos resultados e nas metas estabelecidas. Então é isso, né, Marcelo? É isso aí. E lembrando que a avaliação é provavelmente para vocês mesmo, né, para que a gente possa estar fazendo cada vez mais, entregando. Lembrando que a gente continua disponível no WhatsApp, né, a gente vem conversando com cada uma das pessoas, né, eu e a Paola vamos nos orientando aqui entre nós, a gente vai se coordenando para que todo mundo possa ficar assistido, a gente dá uma ligada de vez em quando para ver como é que está, né, para a gente poder estar acompanhando, mas é muito importante também esse feedback de vocês, tá bom? Muito obrigado, bom trabalho, boa semana e estamos juntos. Valeu, obrigado. Valeu, gente, obrigada, boa semana, beijo, tchau.